2023 é o ano mais quente da história. Quem diz é a Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU com sede em Genebra, na Suíça. A temperatura da superfície do planeta ficou 1,4 grau acima da média dos 174 anos de medições. A década que vai de 2014 a 2023 também é a mais quente da história. Você tem que ficar pegando gelo, passando pelo corpo, porque queima, chega a queimar. Quando eu vim aqui, eu sempre venho preparado. Eu coloco um topzinho, é sempre assim. Topzinho, shortinho, porque eu sei que o negócio aqui ferve. Não tem condição de você andar dentro de um carro sem o ar ligado, mesmo sem o passageiro. A gente passa mal, né? É muito difícil. O fenômeno El Niño, que provoca temporais em várias regiões e seca em outras, ajuda a explicar o aumento da temperatura, mas não é o único motivo para isso. Na cidade do Rio, a sensação térmica bateu 5 recordes desde fevereiro, 4 deles em novembro, ou seja, fora do verão. Tivemos em 2023 5 meses com recorde de temperatura máxima. Então foi fevereiro, março, julho, agosto e novembro. À medida que a gente aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, aumenta as mudanças climáticas, a gente também faz um El Niño mais intensificado. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como o mundo se mobiliza para enfrentar a nova realidade do clima e as consequências do calor extremo para o corpo humano. Calor, substantivo masculino. Qualidade, estado ou condição do que é quente ou está aquecido. Temperatura alta. O carioca, que não gosta de dias nublados, sabe também que o calor está de matar. Mila trabalha no Largo da Carioca, no centro do Rio, debaixo de um calorão. Além de se proteger do sol sob a própria barraca, ela faz mais do que beber água para não passar mal. Olha, eu trago 3 a 4 litros de água no congelador e durante o dia vai descongelando, como tem aqui embaixo, já chegou essa hora e as águas já derreteram todos os gelos. A impressão que ela tem é de que o calor hoje em dia é pior do que em outros tempos. Naquele tempo assim, parado, no vento, então aí o calor torna-se maior, porque antigamente tinha um ventinho, a gente passava o dia aqui numa boa. Para Carolina, parece que nunca há um refresco. Eu nunca senti tanto calor assim. Dona Regina desenvolveu uma estratégia para se refrescar. Tomar banho toda hora e tem um truque que eu arranjei agora que é ótimo. Pega uma toalhinha tipo fralda de bebê, de tecido, bota no congelador úmido, aquilo endurece, aí você põe aqui, fica 10 minutos, um relaxamento total. O mês de novembro de 2023 registrou 4 das 5 maiores temperaturas do ano na cidade do Rio. Um detalhe importante, ainda estávamos na primavera. Houve ainda um recorde que ninguém queria ter batido. O Rio de Janeiro registrou às 8h10 do dia 18/11, em Guaratiba, na zona oeste da cidade, a sensação térmica de 59,7 graus Celsius. A maior já aferida pelo Serviço Meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio, criado em 2014. Vivemos numa cidade com estresse térmico muito grande, principalmente no verão e na primavera também. Mas essa coisa da sensação térmica também dá essa dimensão do que 40 graus, às vezes a gente está sentindo mais do que isso. O que a gente diz que vai acontecer, na realidade, são temperaturas extremas e ondas de temperaturas extremas. Isso é atribuído às mudanças climáticas, mas a gente tem, em paralelo, acontecendo um outro fenômeno bem importante, que é o El Niño. Só que o El Niño, ele também tem um porquê, ele também tem uma influência das mudanças climáticas. Então, na verdade, acaba sendo um efeito cascata. À medida que a gente aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, aumenta as mudanças climáticas, a gente também faz um El Niño mais intensificado. 40 graus hoje em dia já não chamam mais tanta atenção. Num dia de dezembro, passando pela Tijuca, na Zona Norte, antes das 10h30 da manhã, registramos o termômetro de rua marcar 38 graus. Menos de 2 horas depois, a temperatura já tinha atingido 44.
e não parava de subir. Haja água. Cristina mora no Alto da Boa Vista, bairro que sempre registrou as temperaturas mais baixas da cidade do Rio. Mas agora o calor não dá trégua. Há 5 anos, a professora percebeu que não era mais possível passar as noites sem o ar refrigerado. Hoje em dia, todos os cômodos têm ventilador de teto, fora o ventilador de chão, que é carregado para cima e para baixo durante os afazeres domésticos. Essa varandinha aqui que você tem, antes batia uma brisa. Antes a gente não conseguia ficar aqui sem casaco, filha. Agora tem que ficar assim, parado, o ar parado. Você sente, né, que o ar tá parado. A lareira ficou esquecida no canto da sala. Os aquecedores nunca mais foram usados. E a casa agora precisa de outros cuidados de manutenção. Você vê o meu piso, ele tá todo quebrado por causa do aquecimento daqui. Eu vou ter que trocar tudo. Outro problema que surgiu com o calor excessivo foi o aumento de mosquitos. E é um maruim, né? É um mosquitinho bomba que ele toca na pele, principalmente com calcanhares, e a gente não consegue ficar nos pontos de ônibus, conversando, receber visita. É um horror. Mas afinal, o que explica tanto calor? São os efeitos das mudanças climáticas, o El Niño? 2023 foi o ano mais quente da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Para começar a entender tudo isso, é importante falar sobre a umidade do ar. Ela tem um papel fundamental nesse calorão todo que nós sentimos. O ar excessivamente úmido pode aumentar tanto a sensação de abafamento quanto a de frio. Em um dia mais gelado e nublado, a sensação térmica será mais baixa do que a temperatura registrada pelos termômetros. Já num dia quente e úmido, mesmo sem sol, a sensação será de mais calor. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal de umidade do ar para o ser humano deve estar entre 50% e 60%. Hoje nós temos 7 estações espalhadas pela cidade, em bairros diferentes, né, em regiões diferentes da cidade. Então temos essas 7 estações medindo temperatura e umidade, além da chuva também. E tudo isso varia de acordo com a região da cidade. Guaratiba, na Zona Oeste, por exemplo, tem sido a campeã em altas temperaturas. A gente tem uma particularidade, né, na região de Guaratiba. Ali, essa estação está numa região de Restinga, então ali é uma região bem úmida. E o que é essa sensação térmica, né? Existem várias métricas de você medir a sensação térmica. É estimar o quanto, além da temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, o quão seu corpo está sentindo aquela temperatura, né? Cada corpo vai sentir de uma maneira, cada pessoa tem um metabolismo. Então a sensação térmica não é uma medida exata. São tentativas de estimar o quanto o nosso corpo está sentindo calor. E quanto maior a umidade, maior a sensação térmica. Relatórios e estudos mostram o agravamento da situação. A média global da temperatura entre 2014 e 2023 ficou 1,9 grau acima da média registrada entre 1850 e 1900, tornando essa última década a mais quente da história. As concentrações dos 3 principais gases do efeito estufa atingiram níveis recordes em 2022 e, segundo especialistas, continuaram crescendo em 2023. O dióxido de carbono é liberado com a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, veículos e também pelas queimadas. O metano surge na natureza através dos seguintes processos: decomposição de resíduo orgânico em aterros sanitários e lixões, produção de gado para o consumo humano, reservatórios de hidrelétricas e atividades industriais, entre outros. O óxido nitroso é produzido no meio ambiente pela indústria para motores de foguetes, como propelente em aerossóis, além de ser usado em anestésicos. Na verdade, a gente tem o que a gente chama de efeito estufa, que é um efeito natural e importantíssimo para a Terra, porque ele faz a regulação térmica do planeta, então é importante e é essencial para a vida. Só que quando a gente tem as determinadas atividades antrópicas, atividades do homem, a gente tem aumentado as concentrações de gases que promovem esse efeito estufa na atmosfera. E aí o que isso vai acontecer? A gente faz com que a gente tenha uma intensificação de gases do efeito estufa e, consequentemente, uma intensificação do efeito estufa que vai gerar um aquecimento global e, consequentemente, mudanças climáticas. As consequências do aquecimento global afetam também o nosso bolso e o que a gente come. O preço do azeite subiu muito no Brasil nos últimos meses. O motivo foi o verão mais quente e seco na Europa, que aumentou a temperatura média em até 4 graus. A Espanha, que fabrica 45% do azeite consumido no planeta, sofreu com um solo menos úmido
e por isso a produção de azeitonas, de onde é retirado o óleo, despencou. Especialistas dizem que a produção pode ser reduzida à metade e o preço deve encarecer ainda mais. As mudanças climáticas elas vão afetar o clima em um modo geral. Ela pode proporcionar que determinadas agriculturas, tipos de agricultura, sejam simplesmente inviáveis, né? E a gente pode ter, por exemplo, assim, temperaturas, tempestades que vão inviabilizar determinadas produções agrícolas. Atenta às ondas de calor e à questão das mudanças climáticas, a Prefeitura do Rio tomou algumas medidas de curto, médio e longo prazo para minimizar os impactos na cidade e para a população. O plano de contingência prevê que as altas temperaturas e a medição da sensação térmica sejam levadas em conta para a mudança dos estágios operacionais da cidade, informados pelo Centro de Operações, o COR. Áreas serão reflorestadas e parques estão sendo criados. O plano determinou ainda pontos de hidratação distribuídos em clínicas da família e centros municipais de saúde. Nós nos preparamos tanto do ponto de vista material, adquirindo os insumos necessários para fazer os nossos centros de hidratação, mas também montamos uma nota técnica para os profissionais de saúde para que eles possam identificar precocemente, oportunamente, sinais de estresse térmico no indivíduo que procura a clínica da família e saibam como atuar, fazendo a redução da temperatura corporal, fazendo a hidratação adequada e, eventualmente, na necessidade de uma internação, fazendo a solicitação de uma ambulância para que essa pessoa possa ser deslocada para um hospital, para uma UPA ou para um centro de emergência regional. De volta com o Câmara Rio, reportagem especial 50 graus. Nesse bloco você vai ver como as temperaturas extremas afetam os animais e os efeitos do calor para o corpo humano. Idosos, diabéticos, cardíacos, pacientes renais e mulheres são os grupos mais sensíveis. Crise climática, aquecimento global. Os termos usados para designar o colapso ambiental que estamos vivendo levam em consideração, além da vida humana, a flora e a fauna. Os animais que vivem em seus habitats ou em centros urbanos também sofrem com temperaturas extremas. Paula, que trabalha passeando com cães, toma alguns cuidados para proteger os pets. Tem que levar água, tem que passar por debaixo de sombra, evitar o chão quente, não passar por cima de bueiro, porque as pessoas esquecem de observar o bueiro, que fica fervendo o dia inteiro no sol. Quem gosta de levar para a praia, por exemplo, por mais que o cachorro mergulhe, a areia é muito quente, então até você chegar no mar, o cachorro já queimou a patinha. Eles precisam aumentar o aporte hídrico, aumentar a quantidade de água fresca que eles bebem. Então, se você é tutor, é pai de um pet, é dono de um cachorro, de um gatinho, tem que lembrar de deixar água fresca o dia inteiro, evitar passeios no momento de maior temperatura para que eles não queimem as patinhas e lembrar da solidariedade e colocar potinho de água disponível nas ruas, nos restaurantes, nas lojas, para que os bichinhos que estão nas ruas possam também se refrescar ao longo do dia. Aumentar a frequência e estimular esse consumo de água é muito importante. Como que você estimula? Água fresca, água potável, de boa qualidade. Não é qualquer água que fica exposta ao sol. Água quente o cachorro também, nem o gato, eles não querem beber água quente. Você pode adicionar pedrinhas de gelo no potinho. Então, aumentar as vasilhas nos cômodos da casa. O recomendado seria 30 ml de água por quilo de animal. A troca de calor dos animais, ela se dá diferentemente da gente, nos humanos. Como é que é possível identificar que um animal está sofrendo ali? Alguns sinais eles são mais evidentes nos animais. Cachorro, a ofegação. Aquela linguinha para fora, ele respira mais apressado. O gato é mais difícil, você não vai ver um gato ofegante, né? É bem mais difícil. Ele pode ofegar? Pode, mas é mais difícil que o cachorro. Os animais domésticos são muito vulneráveis. Animal desmaia. Com excesso de calor, o animal desmaia. Em situações assim de hipertermia, o animal desmaia. Ele pode ter convulsão, né? Ele pode ficar com náuseas, ele pode vomitar. Então são alguns sinais, mas esses mais extremos. Normalmente o animal fica mais apático, mais letárgico, ele fica mais lento para fazer suas atividades e não convém forçar.
Luiz Henrique deixa o cão mais peludo sempre em ambientes refrigerados. Com esse daqui, o Willy, que tem mais pelo, fica sempre no ar, entendeu? Então a conta de luz acaba subindo um pouquinho, mas para ele é importante. Nem sempre é tão fácil identificar o desconforto dos bichos como em nós. O rosto vermelho, o cabelo preso. Só de olhar para Brenda, a gente já vê que ela tá com calor. Muito quente, Deus me livre. Muita coisa. Diante do excesso de calor, o corpo sofre estresse térmico e perde a capacidade de regular e manter a temperatura corporal adequada. Isso leva o organismo ao quadro de insolação, que provoca sintomas como tontura, dor de cabeça, náusea, pele quente e seca, respiração rápida e difícil. Os vasos sanguíneos se dilatam e a pressão arterial cai. A desidratação é uma outra consequência por causa do suor excessivo. O calor pode matar, mas isso depende de fatores como o ambiente, a condição de saúde e a idade da pessoa. A gente foca muito no filtro solar, mas na verdade você tem que usar todo um aparato de barreiras físicas para se proteger do sol. Por exemplo, o chapéu ele tem que ter aba larga, não adianta usar só o boné que cobre um pouquinho menos todo o rosto. Os óculos escuros são muito importantes para evitar o câncer de pele na pálpebra. Existe o melanoma até no globo ocular, as pessoas não sabem muito sobre isso. Também tem aquelas roupas de malhas que as crianças usam muito, mas os adultos também deveriam usar, que elas têm fator de fotoproteção UV. As barracas solares também hoje em dia também têm esse fator de proteção na lona. Uma jovem de 23 anos morreu em consequência do calor no Rio. Ana Clara Benevides aguardava o show da cantora americana Taylor Swift no estádio Newton Santos, na zona norte da cidade, durante a onda de temperaturas extremas que atingiu 7 estados brasileiros em novembro. O laudo técnico apontou a causa da morte como exaustão térmica pelo calor. O distúrbio provoca uma perda excessiva de sais e líquidos, dando lugar a uma diminuição do volume de sangue. O calor do corpo, combinado com o calor do ambiente em que a pessoa está, resulta na temperatura central. Em climas quentes, o corpo se resfria pela transpiração e o suor regula a temperatura. Se o organismo não conseguir fazer essa troca de energia, como no caso da universitária, há um quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, levando à morte súbita. As altas temperaturas significa que o sol, a irradiação solar está mais forte. Então, com isso, a incidência dos raios sobre a Terra é maior. Então, aquele período que a gente fala que não deve se expor ao sol de 10 às 4 da tarde, talvez você tenha que estender e tenha que ser um período ainda maior, de 9 às 4, de 9 às 5, dependendo ali da incidência do sol. Nenhum extremo climático é mais mortal. Mais pessoas morrem em decorrência do calor do que de todos os outros desastres climáticos combinados. Em 2019, foram 489 mil mortes. Um estudo da Universidade do Havaí identificou 27 distúrbios pelos quais o calor pode matar. Doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito. Existem condições que são inerentes ao indivíduo, faixa etária, etc., mas também comorbidades. Em relação à faixa etária, os extremos de idade têm maior dificuldade de regulação térmica. Então as crianças, porque não conseguem, por conta própria, tomar banho para se refrescar, e os idosos, porque tem uma questão relacionada à quantidade de suor que produzem e a dificuldade de regulação da sua temperatura. Doenças respiratórias também podem se agravar durante ondas de calor e são a segunda causa de morte durante esses eventos. Um levantamento publicado na revista Lancet Planetary Health revelou que 15% das pessoas expostas ao calor extremo e prolongado no trabalho, caso de operários da construção civil, garis, policiais, entregadores, vendedores ambulantes e trabalhadores rurais, por exemplo, podem desenvolver problemas renais crônicos. A gente tem que se virar, né? Toda hora se molha, vai no chuveirão, dá um mergulho na água. E assim nós vai correndo dia a dia, bebe uma água, um suco. Você tem que ficar pegando gelo, passando pelo corpo, porque queima, chega a queimar, filho. Queima mesmo, aí tem que ficar refrescando toda hora, tacando gelo na nuca, na cabeça, passando com gelo na cara, para poder refrescar um pouco ainda, um pouco. O consórcio de pesquisa europeu Heat Shield alertou que as mudanças climáticas podem provocar uma epidemia de doença renal.
E mulheres, em geral, têm menor tolerância a altas temperaturas devido à distribuição de gordura corporal e a fatores hormonais. A mulher jovem, geralmente, ela tem uma pressão um pouco mais baixa. E durante o calor, é muito comum você levantar rápido e ver tudo preto. Então, uma dica importante é, você que já sabe que quando tá calor você levanta e vê tudo preto, levanta devagar e tomando cuidado de levantar a cabeça por último. Levanta primeiro o corpo, espera um pouquinho e depois vai levantando a cabeça, porque o organismo ele vai se adaptando a essa nova postura, porque a gravidade faz com que o sangue não suba tão rápido. É muito frequente, às vezes, você tá na praia, deitado, quando levanta rápido vê tudo preto. Então levanta devagar na praia, toma uma aguinha e as coisas melhoram, senão você pode até desmaiar. Durante a menstruação, no calor, a mulher vai sangrar mais. Então ela tem que tomar um pouco mais de cuidado, se ela já tem um sangramento profuso, de tentar se proteger desse calor, porque pode cair a pressão mais ainda. Ela pode perder mais sangue do que o normal, do que no frio. No frio ela perderia menos sangue e no calor ela perde mais sangue, então ela vai sangrar mais. Bonito e beneficiado por natureza, o Rio de Janeiro tem a chance não só de melhorar as condições de quem mora aqui, mas também de se tornar um modelo de gestão climática para o mundo inteiro. Nós somos privilegiados aqui no Rio de Janeiro porque nós temos duas grandes florestas. Nós temos a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana secundária do mundo, e nós temos o Parque Estadual da Pedra Branca, também, que é a maior floresta primária urbana do mundo. De fato, se nós não tivéssemos essas extensões verdes no Rio de Janeiro, muito provavelmente as temperaturas seriam maiores. Então, reflorestar é, além de você fazer uma cidade mais resiliente, mais adaptada às mudanças climáticas, mas é você contribuir também para a mitigação, né, ou seja, para a diminuição das concentrações de CO2 e aí, consequentemente, você diminuir as mudanças climáticas. O Rio de Janeiro, apesar de estarmos sentindo determinados impactos das mudanças climáticas, nós temos aí algumas vantagens e nós podemos ser exemplos aí para o mundo. O Câmara Rio, reportagem especial Rio 50 Graus, fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também pelas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Obrigada pela companhia, até!